pessoal, essa já é a quarta tentativa de fazer esse vídeo, espero que dê certo nessa. Eu estou bem, espero que estejam bem também. E hoje eu vim trazer algumas questões de filosofia política, vamos chamar assim, que seria pensar a respeito dos conceitos de poder, violência, soberania, domínio e talvez democracia no meio disso tudo, entendendo que no jogo democrático, na dinâmica democrática, esses conceitos estão participando, né? Eles estão ativos, eles estão em fluxo, em movimento dentro da sociedade, dentro de um corpo político. Então, o problema seria na confusão que há entre esses termos, porque em vários momentos eles se entrecruzam, se confundem, de maneira que nos leva a ter uma má compreensão, talvez, de como funciona a democracia, de como funciona o domínio, o poder, e do que significa esses termos na realidade, né? O que tem chamado mais minha atenção, em especial, é o conceito de soberania, porque a partir de uma ideia de uma democracia participativa, a gente poderia entender a soberania como o exercício da vontade do povo, ou seja, soberano é o povo, né? O povo tem a soberania no sentido de que a sua vontade é exercida, a vontade geral é exercida dentro da dinâmica política e social. Porém, com essas complexificações dentro da sociedade, onde poder pode ser vertido em mecanismo de dominação, ou no caso específico porque o que a gente entende por poder dentro desse construto, quem tem poder tem os meios de violência, ou seja, tem os mecanismos pelos quais pode exercer o domínio sobre a vontade do outro. Então, fica exceto a um grupo, né? Fica reservado a um grupo que tem esse poder, né? Então, a gente teria uma confusão já aí. E dessa maneira, a soberania não seria mais a vontade, o exercício da vontade do povo na democracia, mas seria o domínio sobre a vida e sobre a morte, ou seja, soberano é aquele que decide quem vive e quem morre, ou seja, quem deve viver e quem deve morrer dentro de uma construção política. Então, já há aí o cerne de um problema que é como nós entendemos, eu digo não alguém específico, mas a comunidade democrática em geral, permite essa confusão entre esses conceitos, de modo que o soberano deixe de ser a vontade do povo e passa a ser, ou talvez já seja há muito tempo, o exercício dos meios de violência, ou seja, o domínio sobre a vontade do outro. Então, dá pra gente perceber esse emaranhado como que a noção de poder ela é desvirtuada do seu sentido original, que seria de comunhão, de partilha, de reunião, de perspectiva, para ser vertida em domínio. Então, o que a gente tem de poder na sociedade moderna, e aqui no caso específico do Brasil, isso fica muito latente por conta de racismo estrutural e uma série de outros fatores, que o poder ele é vertido nesses termos de domínio sobre a vida e sobre a morte, ou seja, os mecanismos que certo grupo detém para poder decidir sem consulta pública, né, numa democracia, quem deve viver e quem deve morrer. Então, a democracia está em jogo aí no sentido de que ela não é participativa. A gente não toma decisões
constantemente que deliberam a nível de decisões das nossas ações políticas enquanto uma comunidade de maneira mais geral. Então não somos soberanos nesse sentido. A soberania aqui é entendida de uma outra maneira. Então, enfim, fico pensando nessas várias reflexões que a gente pode fazer a partir desses conceitos e pensar o real significado de poder, o quanto que cabe de violência dentro da política, se o domínio é necessário, né? E se dentro do domínio existe também uma autoridade, no sentido de autoridade, ou se ele é reservado apenas numa instância de poder. E, principalmente, o que é a soberania, né? Para a gente poder pensar se já fomos algum dia soberanos em sentido de democracia, de vontade geral, de exercício dos desejos e anseios do povo e não de um grupo seleto. Por hoje era isso. Deixe a curtida no vídeo, compartilhe com os amigos e qualquer coisa comente embaixo.